Fala pessoal, beleza? Lelabs aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje, bora falar um pouquinho sobre essa semana 10, que teve muita coisa interessante, teve surra, teve virada, teve zebra, ou seja, teve muita coisa pra gente conversar um pouquinho aqui nos destaques da rodada, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra continuar ajudando no crescimento do canal do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, vinheta na tela e bora falar de NFL. Beleza, pessoal, bora começar então com o nosso do lixo ao luxo para elencar aqui as piores e melhores performances da semana 10. E para começar com a lista do lixo, quem abre essa lista das coisas ruins da rodada é o time como um todo do Jacksonville Jaguars, que teve uma derrota pra lá de frustrante, decepcionante, pavorosa, bizarra. Você pode chamar como quiser, até porque imagina, cara, você tá vencendo, dominando o seu rival de divisão, e aí você cede uma virada depois de estar vencendo pelo placar de 29-10 no último período. Pois é, o time dos Jaguars conseguiu essa façanha e pro Houston Texans, comandado pelo quarterback reserva. Não era o CJ Stroud, que tá ali passando pelo protocolo de concussão, né, não jogou no domingo, e quem comandou essa virada surreal do time de Houston foi o Davis Mills, que, convenhamos, sequer é um quarterback decente, mas no jogo até que parecia um quarterback mais confiável que o Trevor Lawrence, que continua não jogando bem, não tá performando do nível que a gente espera de um quarterback selecionado na primeira escolha geral do draft, né, e muito pelo contrário, tá decepcionando. O ataque como um todo foi muito mal, jogo terrestre não encaixa, os recebedores também não impactaram na partida. O Jacoby Myers foi quem teve mais jardas recebidas, foi apenas 41 jardas, e a defesa também teve esses problemas, cederam um caminhão de jardas para o time dos Texans, e tudo isso culminando numa derrota pra lá de frustrante, né, uma virada monumental para o time do Houston Texans, e no final das contas a divisão ela fica realmente inalcançável para o time dos Jaguars, né? Os Colts venceram, então chegaram à 8ª vitória na temporada, estão aí cada vez mais isolados na liderança da divisão, e o que resta para o torcedor de Jacksonville é se apegar às esperanças do time mudar a chave e performar melhor para tentar buscar uma vaga no wild card. Se eles vão conseguir, não sei. A minha aposta para hoje é que não. Acredito que, inclusive, eles tendam aí a continuar decaindo temporada à frente, né? Mas é isso, o time dos Jaguars abrindo a lista do lixo da semana 10. Seguindo, o segundo item da nossa lista é o Bryce Young, quarterback do Carolina Panthers, que teve um jogo medonho contra o New Orleans Saints. E, cara, assim, o Saints é o pior time da Conferência Nacional, pior time da divisão, e o Bryce Young conseguiu ter uma das piores partidas da sua carreira, talvez, né? Pelo menos da temporada, eu acho que foi também uma das piores, né? Foram apenas 124 jardas, ele não conseguiu conectar um touchdown, não conseguiu impactar no scramble, correndo com a bola, nem nada. Aliás, teve ali uma interceptação, teve um fumble perdido, e ele mostra cada vez mais que ele realmente não é a solução para a posição de quarterback do time de Carolina. Inclusive, outra coisa que ficou evidente é que esse ataque ele é totalmente pautado e dependente do jogo terrestre, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, totalmente dependente do Rico Dottle, e se ele não joga, se ele é limitado, ou sei lá, se ele se machuca, né, espero que não, e acaba não impactando numa partida, o ataque realmente não consegue engrenar, e aí a gente acaba tendo esse show de horrores comandado pelo Bryce Young, como aconteceu na partida de domingo contra o New Orleans Saints. Então, Bryce Young é o segundo item da lista das piores coisas desta rodada. E para fechar a lista do lixo da semana 10, eu coloco aqui o ataque do Pittsburgh Steelers, que também, né, a exemplo dos outros dois itens da lista, teve um domingo para lá de pavoroso, né, o time dos Steelers que estava ali envolvido no Sunday Night, né, no horário nobre da NFL, e o ataque realmente passou vergonha, né? O Aaron Rodgers, que até vinha tendo uma temporada mais sólida, teve talvez o seu pior jogo na temporada, ele que foi bastante pressionado, sofreu sacks, conectou pouco mais de 50% dos passes tentados, teve 2 interceptações, realmente foi uma noite para se esquecer ali, para ele não contar para os amigos, para os filhos, sei lá, e para ele realmente riscar fora ali da sua carreira, que é muito vitoriosa, né? E o jogo terrestre, que tá ali
servindo para tirar esse peso do Aaron Rodgers, né, para andar de lado a lado, movendo as correntes para o ataque de Pittsburgh, também não encaixou. Foi ao todo 73 jardas pelo chão que o time dos Steelers conseguiu na partida, e a gente sabe que é muito aquém do desejável para uma partida de NFL, né? Ainda mais num jogo tão físico como foi o de domingo à noite, né? Quem correu ali melhor foi o Jalen Warren, que teve 70 jardas terrestres, até teve uma corrida ou outra que foi muito boa, mas no geral não conseguiu ser impactante e não conseguiu colaborar para uma melhora ofensiva do time dos Steelers. E os recebedores também, e acho que até casa um pouco com a péssima partida do Aaron Rodgers, também não conseguiram ter um bom jogo, não chegaram sequer a 40 jardas na partida, né? Nenhum dos recebedores. E como eu falei, o ataque como um todo não conseguiu, pareceu que não entrou na partida, né? E o placar, ele não mostra o quão dominante o jogo foi para o time do Los Angeles Chargers. Essa vantagem de 15 pontos não mostra o quão ruim foi esse ataque, até porque existe o garbage time, e foi nesse período da partida que o Aaron Rodgers conseguiu anotar um touchdown para o Pittsburgh Steelers, né? Mas como eu falei, o jogo já estava vencido, o placar estava ali 25-3, e aí então, contra uma defesa mais soft, descansando, né? Nem todos os jogadores titulares estavam em jogo, que o Aaron Rodgers conseguiu achar ali o seu recebedor para anotar mais 7 pontos no placar, dando números finais à partida. Mas como eu falei, então, ataque de Pittsburgh fechando a lista do lixo com os 3 piores desempenhos da semana 10. Beleza, pessoal, mas bora começar então a falar da parte boa da rodada, né? Bora para a lista do luxo com as 3 melhores performances dessa rodada, e eu quero começar falando dele novamente, né? Um cara que já é figurinha carimbada daqui, tá sempre nessa lista, mas a gente precisa ser justo e não tem como tirar o Jonathan Taylor daqui. Ele que tá fazendo uma temporada pra lá de absurda, teve mais um jogo insano e, assim, coitado do torcedor do Atlanta Falcons, porque o Jonathan Taylor não teve dó nem piedade da defesa do time de Atlanta. E pra gente ter dimensão do quão insano foi esse jogo, o Jonathan Taylor, ele correu para 244 jardas em 32 carregadas. As 244 jardas terrestres foram superiores às jardas totais que o time do Pittsburgh Steelers teve no Sunday Night Football. O Jonathan Taylor, ele também teve, além dessas jardas terrestres, mais 42 jardas recebidas, mais do que qualquer recebedor do time dos Steelers contra os Chargers. E assim, espero que o torcedor de Pittsburgh não me odeie, não é nada pessoal, é só pra gente exemplificar e mostrar o tamanho da performance que esse cara teve no jogo do domingo de manhã lá em Berlim. Assim, é realmente uma força da natureza e, além de tudo, o cara é viciado em anotar hat-trick, mais um jogo na temporada, entrando 3 vezes na endzone, é realmente um cara fora de série, é o jogador ofensivo do ano no momento, é o MVP da liga no momento. A gente sabe que a liga só premia quarterbacks para essa categoria, mas, sendo justo, ele é o MVP no momento da temporada. E se a gente falou de um candidato, pelo menos do povo, para MVP, bora falar de outro aqui no segundo item da lista, que é o Matthew Stafford, quarterback do Los Angeles Rams, que também vem tendo uma temporada pra lá de espetacular, é o líder da liga em touchdowns, não é interceptado desde a semana 4, e contra o San Francisco 49ers deu mais um show. Foram 280 jardas aéreas, 4 touchdowns para 4 jogadores diferentes, mostrando, né, que ele consegue extrair o máximo do seu corpo de skill players para além do Puka Nacua, que é o seu principal alvo, né? O Puka Nacua, que não tá 100% saudável, acho que isso é visível, não tá sendo tão acionado como seria em sua plenitude física, né? Mas ainda assim, o Matthew Stafford consegue tirar o melhor de todo o seu entorno, né? O Davante Adams aparecendo muito bem, se mostrando uma contratação pra lá de espetacular. Teve touchdown do Davis Allen, teve touchdown do Kobe Parkinson, então assim, se não tem um Puka Nacua por alguma infelicidade, por conta de lesão, não é problema, porque o Matthew Stafford dá conta do recado, tá jogando muita bola e ele é o segundo nome da nossa lista do luxo, mais do que justo também, né? E para fechar aqui as coisas boas da semana 10,
o último nome da lista é a defesa do time do Seattle Seahawks, que teve um jogo pra lá de absurdo contra o Arizona Cardinals, né? Principalmente o front seven, que na ausência do Ernest Jones, eu não esperava que fosse ser tão dominante, acabou com o jogo. O Jacoby Brissett foi muito pressionado, sofreu 5 sacks e ainda por cima teve 2 fumbles perdidos que foram retornados para touchdown pela defesa de Seattle, né? Mas especificamente o DeMarcus Lawrence, que recuperou os 2 fumbles e retornou ali para a felicidade para a torcida de Seattle. Foi realmente um jogo para lá de espetacular desse setor, que além de tudo tem sido muito duro na queda, digamos assim. Eu sempre reclamei que era um setor muito soft, principalmente na secundária, mas nessa temporada eles têm visto coisas diferentes na postura dos defensores do time do Seahawks, e nesse jogo contra a Arizona isso ficou muito evidente quando o time parou simplesmente 3/4 descidas para poucas jardas do time adversário, mostrando quão duros são esses defensores do time do Seattle Seahawks. Então eu acho mais do que justo colocar eles para fechar aqui a lista do luxo. E assim, a gente vendo o placar, vendo os números do ataque de Arizona, até que não parece que foi um desempenho tão bom da defesa, mas a verdade é que o garbage time desse jogo começou no segundo quarto, porque o time abriu no começo do segundo período 35-0, tiveram ali, né, os 2 touchdowns defensivos e o jogo acabou ali. E aí que o time do Arizona Cardinals começou a produzir um pouco mais, mas o jogo já estava praticamente encerrado, vencido pelo time de Seattle. Então, mais do que justo essa defesa fechar a lista do luxo da semana 10. Beleza, galera, bora então fechar o vídeo com as menções da semana 10, começando com as zebras atacando novamente, né? Tivemos aí nessa semana 10 alguns resultados bastante surpreendentes, na minha opinião. New York Jets venceu o Cleveland Browns, talvez seja o mais parelho, né? O menos zebra dessa lista aqui. New Orleans Saints venceu o Carolina Panthers, algo que eu não achei que fosse acontecer. E o mais surpreendente, Miami Dolphins vencendo com uma certa imponência o Buffalo Bills. Aliás, que decepção esse jogo do time de Buffalo, né? Mas o que importa é que esses 3 times que não prometeram nada entregaram muito entretenimento e, é claro, as zebras da semana 10. A segunda menção aqui fica com a segunda janela da rodada de domingo, que nos entregou apenas surras, né? Os jogos das 18 horas foram assim os jogos que não tiveram um pingo de competitividade. O Seattle Seahawks amassou o time dos Cardinals, os Lions também atropelou o Washington Commanders e o time dos Rams, que aí sim teve um pouco mais de disputa, mas no final das contas é um time superior e também passou por cima do San Francisco 49ers e também aplicou uma goleada. Então a segunda menção fica por conta dessas surras do segundo horário da rodada de domingo. E aqui, pra gente fechar o vídeo, eu vou começar a partir dessa semana elencar o pior jogo da rodada, na minha opinião, e também o melhor jogo da semana. Começando com o pior jogo, é claro, não tem como ser outra partida, a não ser Las Vegas Raiders 7, Denver Broncos 10. Assim, deu sono, não tem como falar de outra forma nessa partida, né? 2 ataques que foram muito mal no jogo, ataque dos Raiders que tem sido ruim na temporada como todo, o ataque dos Broncos que tem me decepcionado bastante, que demora para engrenar nas partidas e que não foi bem. Bo Nix jogou mal, as chamadas também não eram as melhores, né? O Sean Payton precisa soltar um pouco mais as rédeas, mas acontece que também o Bo Nix não é tão confiável assim, convenhamos. Isso foi aí algo que facilitou para as defesas, que foram bem na partida, mas não tem como falar de outra forma. O jogo foi realmente ruim, foi difícil de assistir e deu sono, foi muito complicado a partida que abriu essa rodada, que foi bastante interessante. E o melhor jogo da semana 10, na minha opinião, foi Atlanta Falcons 25 e Indianapolis Colts 31, jogo lá na Alemanha, né, lá em Berlim. O povo alemão se deliciou, foi um jogo bem divertido, bastante movimentado, com muita alternância de placar, né? Eu não esperava que o time de Atlanta fosse oferecer
tanta competitividade nessa partida. Eu esperava o time dos Colts querendo esquecer a derrota para Pittsburgh e emplacando um volume bastante intenso, né, que fosse até com certa facilidade vencer a partida, mas não foi isso que a gente viu. Foi um jogo bastante interessante e inclusive que nos entregou o futebol americano grátis, porque teve overtime. Foi no tempo extra que os Colts definiram a partida, né, deram números finais a esse jogo, que foi uma baita partida da semana 10, a melhor na minha opinião. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E por favor, deixe aqui nos comentários quais foram as melhores e piores performances na opinião de vocês, e qual foi também o melhor e o pior jogo da semana 10. E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam o Interferência de Passe nas redes sociais também. Elas estão passando aqui na tela e eu vou deixá-las aqui na descrição deste vídeo. Assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá para a gente interagir bastante e falar um pouquinho sobre NFL e sobre outros assuntos também. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e falou, pessoal!